estamos iniciando hoje mais um programa dentro da grade da nossa TV, que é Por Dentro da História, onde pretendemos contar cada semana fragmentos da história de Mossoró. Nesse primeiro programa, como está indo para o ar no mês de junho, há um tema que não pode ser descartado aqui em Mossoró nessa época do ano, que é exatamente a tentativa de ataque dos cangaceiros chefiado por Lampião à nossa cidade, aqui a cidade de Mossoró. Esse assunto é tão forte aqui na nossa cidade, o orgulho de da própria população ter defendido aqui seus bens e suas famílias contra o bando de cangaceiros, que todo ano é montado um grande espetáculo dentro dos festejos juninos aqui da cidade, que é o Chuva de Bala no País de Mossoró. Além disso, a cidade conta com um Memorial da Resistência, que é um museu a céu aberto, onde toda essa história é contada. E também no Museu Municipal há toda uma sala dedicada ao tema cangaço. Então vamos começar esse programa contando essa história. E como tudo aconteceu? Bom, para falar desse evento, a gente tem que começar a falar do que era Mossoró em 1927, época que aconteceu essa tentativa de ataque à cidade. Mossoró é uma cidade que geograficamente se localiza entre duas capitais e ao mesmo tempo entre o mar e o sertão, e tinha um rio que na época era navegável. Então a cidade, por essa facilidade de receber mercadorias através do rio, do mar e do rio, e por ficar entre duas capitais, se tornou um empório comercial. Então vinha mercadorias daqui vindo até da Europa, vinha para Mossoró, através do nosso porto, e de Mossoró era distribuída através de lombo de burro, né, dos famosos tropeiros, para não só aqui para o Rio Grande do Norte, mas parte da Paraíba e parte do Ceará também se abastecia a partir daqui. Esse comércio era tão vultuoso que já em 1927 Mossoró podia contar com a agência do Banco do Brasil. Foi uma das primeiras agências do Banco do Brasil a ser instalada no interior, só mostrando como era o desenvolvimento dessa cidade. Isso aí tudo levou à cobiça dos cangaceiros, bando de marginais que na época infestavam aqui o Nordeste, que tentaram extorquir, né, roubar e matar quem pudesse aqui em troca de dinheiro. E como foi que tudo isso aconteceu? Havia um coiteiro aqui do Ceará, Isaías Arruda, coiteiro era aqueles fazendeiros que acoitava, que abrigava esses grupos de cangaceiros, né, evitando que a polícia os encontrasse. E esses fazendeiros, esses coiteiros, eles se aproveitavam muito desses bandos. Então existia aqui um senhor, aqui, um Macilon. Macilon era tropeiro aqui em Mossoró, né, carregava mercadoria aqui da cidade para toda essa parte do interior, até para outros estados e tudo. Era um homem muito trabalhador com sua tropa de burro, mas um deles se envolveu num assassinato lá numa cidadezinha da Paraíba, matou lá um soldado, e como não podia mais voltar à sua profissão anterior, ele resolveu criar um pequeno bando e passar a fazer assaltos à moda do que acontecia com outros bandos de cangaceiros na época. E ele também ficou conhecido lá pelo grupo de Lampião, porque eles eram protegidos aqui no Ceará pelo mesmo coiteiro, Isaías Arruda. Então, numa dessas chegadas de Macilon lá a essa cidade de Aurora, no Ceará, o coronel fez uma encomenda a ele, ao bando dele, para eles irem atacar a cidade de Apodi, né? Porque ele tinha lá uns inimigos, o prefeito era inimigo dele, vários comerciantes assim, e ele fez uma listinha do que queria que os cangaceiros fizessem. Olha, você chega lá, fulano de tal, que é o prefeito, você mata. Os comerciantes, você rouba o que eles tiverem, não precisa matar não, mas basta roubar tudo e queima o resto. E foi fazendo aquela lista, de modo que no dia 10 de maio de 1927, Macilon, com seu pequeno grupo, foi a Apodi e, chegando lá de surpresa, atacou a cidade e realmente terminou não matando ninguém, mas conseguiu muito dinheiro, fez muita destruição lá pela cidade e voltou para distribuir o butim aí com o coronel Arruda. E quando viram o resultado daquilo ali, o pequeno bando de Macilon, que era ele mais 5 ou 6 pessoas, conseguiram atacar uma cidade como Apodi, que não era tão grande,
eles começaram a crescer os olhos em cima de Mossoró. Disse, olha, se você com esse seu pequeno bando, você consegue atacar Pudi, se a gente convencer Lampião com o grupo dele, a gente ataca Mossoró. E começaram a campanha para convencer Lampião desse assalto. Só que Lampião, desde o início, ele não era muito bem, não aceitava muito bem essa ideia, porque ele dizia o seguinte, o Rio Grande do Norte eu não tenho inimigo, mas também não tenho nenhum amigo para me dar proteção. Então é muito arriscado a gente ir às cegas para uma cidade que não se conhece, né, e que não tem pessoas que possam nos abrigar. Mas Macilon interferiu forte, olha, eu conheço todo mundo, eu sei por onde, quem é que tem dinheiro, eu sei tudo, e terminou convencendo Lampião desse ataque. Só que eles tinham um trabalho grande aí para juntar munição, né, porque atacar uma cidade grande como Mossoró, que eles sabiam que era uma cidade grande, precisava de muita munição e armas, né? E bando, ele começou a juntar outros pequenos bandos, além do bando dele, de Macilon, ele juntou o grupo de Jararaca e mais alguns, de forma a conseguirem em torno de 80 homens para esse evento. E começaram a entrar no Rio Grande do Norte a partir de Luiz Gomes, e de lá para cá havia uma cavalgada sem fim, né? Praticamente sem descanso, e por onde ia passando essa cavalgada com essa quantidade toda de homens, cada fazenda, cada cidade que passava ia se deslocando pequenos grupos para assaltar aquelas comunidades, e depois voltavam e se juntavam ao grosso da tropa, né? Até chegar em Mossoró. Mas enquanto eles se preparavam, toda essa preparação, ia chegando aqui a notícia, né? As pessoas iam escrevendo para o prefeito, dando notícia que os cangaceiros estavam se preparando para atacar aqui a cidade de Mossoró. E o prefeito, sem ter o que fazer, juntou aqui as pessoas mais importantes da cidade, né? Os comerciantes, gerente do Banco do Brasil, o delegado de polícia e tudo, e explicou a situação. Disse, olha, está chegando essas notícias que a gente está para ser atacado aqui por um grupo grande de cangaceiros, e o que é que vamos fazer? E resolveram ligar para o governador, né, e explicar a situação. E o governador disse o seguinte, olha, nós não temos condição financeira de deslocar uma tropa grande aí para Mossoró, até porque não se tem certeza que vai acontecer esse ataque, e estatisticamente nunca houve uma situação como a cidade do tamanho de Mossoró ser atacado por cangaceiro. Nós estamos todo apoio moral, mas infelizmente não podemos deslocar tropa para ir. E o prefeito, junto com aquelas pessoas, disseram, olha, então nós estamos sozinhos, vamos ter que nos proteger. Apesar da grandeza aqui da cidade, não existia uma só loja que vendesse armamentos aqui. Então, Jaime Guedes, que era gerente do Banco do Brasil aqui na época, ele sugeriu que ele se cotizasse, né, todos os empresários, o banco e a prefeitura e tudo, para mandar alguém para Fortaleza para adquirir armas e munição, que deveria ficar na prefeitura, e caso viesse a acontecer um ataque desse, a cidade pelo menos ter armas para se defender. E assim foi feito. Fizeram uma cota, mandaram a pessoa comprar armas fora, traçaram todo um esquema de defesa aqui para a cidade, né, usando fardo de algodão, que aqui tinha demais, né, várias empresas aqui que trabalhavam com descaroçamento de algodão, então tinha abundância de algodão e eles fizeram aqueles fardos quadrados, fizeram as defesas aqui, principalmente na casa do prefeito. E no dia 12 de junho de 1927, era um dia de domingo, tinha havido aqui um jogo entre os dois, um clássico aqui entre os dois times de futebol local, que era o Ipiranga e o Humaitá, né? E o Humaitá saiu vitorioso dessa disputa, e à noite houve uma grande festa aqui no centro da cidade, numa residência, para comemorar esse feito. Quando de repente chegou um portador anunciando que tinha chegado um telegrama dizendo que os cangaceiros já estavam aqui em São Sebastião, hoje é a cidade de Governador de Cerrosado, né, a caminho de Mossoró. E ao primeiro momento houve as pessoas dizendo, olha, isso é boato aí do time do Ipiranga que quer acabar com a festa da gente e tudo, mas depois foram convencidos que era verdade, e aí sim, aí começou o alvoroço aqui na cidade, né? As pessoas correndo para casa para arrumar tudo, para deixar a cidade.
E, ao mesmo tempo, o prefeito fez a recomendação que quem não tivesse condição de se proteger, que deixasse a cidade. Saboinha, que era presidente da estrada, diretor da estrada de ferro aqui de Mossoró, ele disponibilizou na hora todos os vagões de trens aí para tirar a população da cidade, de forma a evitar mortes desnecessárias quando esses cangaceiros chegassem, né? E assim foi feito. Então, da noite do dia 12 de junho até o início da tarde do dia 13 de junho, na segunda-feira, a cidade foi praticamente esvaziada, só ficando aqui as pessoas que tinham arma e estavam abrigadas aí para se proteger. Então, todos os prédios públicos, igrejas e prefeitura, se transformaram em trincheiras, né? As pessoas, as empresas fizeram o seguinte: os empregados receberam armas para defender aquele patrimônio, né? Nas torres das igrejas, principalmente aqui a igreja de São Vicente de Paula, porque ficava vizinha à casa do prefeito. Mas a trincheira, as duas trincheiras mais importantes foi exatamente a da casa do prefeito e a da estação de telégrafo. Essa história a continuação dessa história a gente conta no próximo programa. Então até lá, se Deus assim permitir.